10h07 e a Bolsa Família deve injetar mais de 200 milhões de reais na economia de Londrina. Dados do governo federal mostram que, em Londrina, quase 30 mil pessoas recebem mensalmente o Bolsa Família, programa de transferência de renda mantido pelo governo desde 2003, que mensalmente ajuda a população que vive em situação de extrema pobreza. É importante lembrar que, em 10 anos, esse número cresceu mais de 200%. Em 2012, eram um pouco mais de 9 mil famílias recebendo o benefício. Além de levar um pouco mais de dignidade para essas pessoas, o programa auxilia na movimentação da economia. O economista Marco Rambalducci explica que com a nova quantia de R$ 600, o programa injeta todos os meses na economia londrinense mais de 17 milhões de reais. E o aumento no valor do benefício, segundo o professor, equivale a 1% de toda a renda que a população economicamente ativa da cidade tem com emprego formal. Então, para a gente ter uma ideia, se fosse mantido o valor de R$ 405, para essas praticamente 30 mil famílias que recebem este benefício, nós teríamos ali 12 milhões de reais que estariam sendo aplicados para essas famílias consumirem. Agora, com o valor aumentado pela medida provisória para R$ 600, este valor é de 17 milhões e 700 mil reais. Dá uma diferença de 5 milhões e 700 mil. Para a gente ter uma ideia da proporção, vamos imaginar a população economicamente ativa com emprego formal na cidade de Londrina. Se a gente colocasse esses números, os salários representados pelo pessoal trabalhando com carteira assinada é de 576 milhões de reais mensais. Portanto, esses 5 milhões equivalem aí a 1% daquilo que recebem as famílias, as pessoas empregadas com carteira assinada aqui na cidade de Londrina. Rambalducci comenta que esse recurso a mais circulação também traz impactos na inflação dos alimentos, principal setor beneficiado com o programa. Para ele, é necessário também aumentar a produção de alimentos para que não ocorra a hiperinflação. É preciso que tenha essa produção de alimentos a mais, caso contrário, nós só teremos inflação. Nós percebemos esse processo inflacionário ao longo de todo o ano passado, né, onde nós tivemos a injeção de dinheiro, de recursos provenientes desses auxílios, que acabaram dando uma dinâmica para a economia bastante inflacionada, porque a quantidade de produtos continua a mesma, mas a quantidade de pessoas com dinheiro para comprar alimentos aumentou. Isso significou também um aumento no preço dos alimentos. Então a gente sempre tem que estar ponderando essas situações, porque tem que vir acompanhado com o aumento da produção de arroz e feijão, de ovos, de óleo, para que faça realmente algum efeito na nossa economia sem causar esse processo de inflação. O economista diz que o aumento é positivo, mas o impacto na economia é mínimo, já que basicamente esse dinheiro vai ser usado para a alimentação das famílias. Evidentemente que todo esse dinheiro atende uma demanda dessas famílias que é crucial. Para a gente ter uma ideia, as famílias que são caracterizadas, por exemplo, como extrema pobreza, são aquelas que têm uma renda per capita de R$ 105. É como se você tivesse 13 pessoas trabalhando, morando numa casa e vivendo com apenas um salário mínimo. Então você veja o quanto faz diferença para essas pessoas esse dinheiro, tá certo? Que é canalizado fundamentalmente para aquelas pessoas que têm problema, que vivem o problema, o drama da insegurança alimentar. Então é fundamental este processo, este procedimento e este atendimento às famílias. E ele tem muito mais essa característica de um socorro social do que propriamente um impacto econômico que possa trazer uma manifestação melhor, ou dizermos que a gente vai crescer em função desse benefício, não é o caso. Dutti também destaca que o aumento do ICMS no Paraná e em outros estados brasileiros vai contribuir com o aumento da inflação no país. No Paraná, os impactos dessa medida devem encarecer os produtos em 10%. Há uma preocupação, sim, em relação à inflação para os próximos meses, porque nós temos uma cadeia, uma sequência de informações aí que devem levar a uma pressão
nos preços, tanto no que diz respeito a o que a gente chama de inflação de custos, né, quanto a inflação de demanda. Nós vamos ter esses dois agentes puxando, tracionando e estressando os preços no mercado. Então, há uma expectativa, sim, de uma alta na inflação para os próximos meses. Pois é, Raquel, o investimento aí que cresce a cada ano, né? Mas cresce acompanhando também o crescimento, infelizmente, da linha da pobreza. E a gente precisa, quando a gente fala em programa social, não ser ignorante, usar o senso comum, né, para comentar e separar também o joio do trigo. Por quê? Quando se fala em Bolsa Família, você ouve muitas críticas no senso comum falando, lá, tá dando dinheiro e a pessoa aí não vai trabalhar. A gente sabe que não é bem assim. Nós precisamos, como eu disse, separar o joio do trigo. Nós temos uma grande parcela hoje da população que não consegue comer. E se a pessoa não tem dinheiro para comer, como ela vai procurar um emprego, pegar um ônibus, ir para uma entrevista de emprego, tomar um banho, estar bem vestida, conseguir se alimentar, tomar um café da manhã e sair para uma entrevista de emprego? Ou como ela vai começar a trabalhar, sendo que ela precisa iniciar o trabalho para receber, de repente, no final do mês, como acontece em todo serviço. Você não recebe o dinheiro para começar a trabalhar. Você trabalha o mês todo para receber o salário. Né? Então, aqui, não é porque nós temos um ou outro que acaba se aproveitando do programa que nós vamos jogar todo mundo no mesmo balaio. É sempre essa grande discussão sobre um programa de transferência de renda. O que se tenta fazer com esse tipo de programa é dar um mínimo de dignidade para a pessoa conseguir sair da linha da pobreza e se reinserir no mercado de trabalho, na sociedade. E se você que está acompanhando o programa acredita que não tem pobreza em Londrina, a gente por tem exemplo, falando daqui, né? só se quiser vir na RIC, a gente pega um carro e vai dar uma volta. E aí a gente vai para o Aparecidinha, a gente vai para o São Jorge, a gente vai para vários bairros aqui de Londrina e a gente mostra extrema pobreza na nossa cidade. Pessoas que não têm o que comer. E a gente tem números oficiais, né? Se não me engano, 1/3 aí da população de Londrina está na linha da pobreza. Sim. Até foram números que surpreenderam muito, porque, claro, isso foi um grande impacto também com a pandemia, que acabou piorando as coisas, porque com muitos lugares fechados, com questão de lockdown e tal, então muita gente acabou ficando sem trabalho. Tanto que a gente vê hoje muita informalidade. Cresceu o número de pessoas que estão abrindo empresa. É porque estão desempregados, estão tentando se virar com alguma atividade, principalmente aí abrindo MEI, né? Agora, quem fala isso é quem nunca passou por uma situação de pobreza. É o que você falou, tem desvios? Tem, como tem em tudo. É só olhar lá para o Congresso Nacional também, é só olhar para um monte de coisa aí que a gente está vendo, a gente está acompanhando a história aí das americanas, enfim. Tem problema em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, é um grande contingente de pessoas e também tem muitos erros políticos, não só sociais, né? Que acabam gerando isso, porque a gente viu, por exemplo, várias pessoas que foram presas que pegaram auxílio emergencial, por exemplo. Como é que consegue pegar auxílio emergencial esse povo? Mas pegou. Agora, quem fala que não precisa de Bolsa Família é que nunca passou fome, que nunca teve problema, às vezes, para pagar suas contas, para se alimentar. E é o que você falou, é uma bola de neve, né? A pessoa não consegue se organizar e ela não consegue um emprego, não consegue nada. Sim. Tem desvios? Tem desvios. Tem desvios em muitos lugares aí, né? Agora, como analisando do ponto de vista econômico, o Rambalducci fala assim, vai ajudar as famílias a comerem, né? Mas não vai impactar diretamente a economia. Só que cada vez mais, talvez o problema se agrave. Porque, assim, era para isso servir para ajudar as pessoas que estão na linha da pobreza e que fossem poucas. O que acontece hoje é que são muitas e estão crescendo. Porque cada vez mais aumenta essas pessoas que não têm nenhuma renda. E aí a gente vem, ICMS, que ele falou que vai impactar muito. Por quê? Aqui no Paraná, em todos os estados vai aumentar. Mas aqui no Paraná, de maneira geral, vai passar vai aumentar 1% em todos os produtos. E alguns específicos vai ser 2%, né? É só isso, é pouquinho, 2%. Não, só que ele faz parte de uma parte da composição do valor do produto que você vai comprar lá no mercado. Então, o que acontece? Especialmente a alimentação vai aumentar em torno de 10%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E vai ser um impacto
grande e que a gente ainda vai poder dimensionar isso quando entrar em vigor no dia 13 de março, o novo ICMS, né? Porque vão repassar, vai passando para frente. E quem que tá na ponta? O consumidor. Porque o grande problema é que esses 10% não é um alimento só, né? Aí você vai colocando todo o alimento que você vai comprar com esse reajuste no final, o quanto vai dar a compra, né? Realmente o impacto vai ser significativo. Hábito, as pessoas acabam tendo que mudar a vida. Pan News Londrina 10 e 18.